Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui à nossa disciplina de matemática. Nosso tópico que está sendo estudar essa parte de trigonometria no triângulo retângulo. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo. Nós vamos focar sobre algumas demonstrações e cálculos relacionados ao seno, a cosseno e a tangente dos nossos ângulos notáveis. Ok? Então serão essas funções trigonométricas. Então, esse nosso estudo ele vai se basear no ciclo trigonométrico, que é um círculo, utilizado para auxiliar na resolução e na relação existentes entre as funções seno, cosseno e tangente existentes no triângulo retângulo. Então, o que é esse ciclo? Vamos supor aqui um círculo de raio 1, certo? Quando a gente divide esse círculo em 4 partes, a gente vai dividi-lo em 4 quadrantes. O primeiro lá na frente, mas esse seria o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Cada quadrante com suas características. Então, depois a gente faz essa divisão aqui entre esses quadrantes, eu vou tratar posições nesse ciclo trigonométrico como ângulos relacionados a esse eixo aqui. Então, o ângulo vai ser uma relação, uma medida dada em graus, que vai relacionar a medida existente entre uma reta que eu vou traçar e esse eixo do x. Então, nessa posição aqui, ele representa o ângulo zero. Se eu andar e chegar até essa ponta, essa reta aqui vai representar o meu ângulo de 90. Se eu andar mais, chegar até outra ponta, vai representar o meu ângulo de 180. Se eu andar mais ainda, eu chego a 270 graus e completando o círculo, eu vou chegar a um ângulo de 360 graus. Essas são as medidas dadas em graus. Só que além de graus, no próximo slide, eu posso dar esses valores em radiano, em pi. Como é que seria essa representação em radiano? 360 equivale a 2π, 0 equivale a 0, né? 90 π sobre 2, 180 π radiano e 270 a 3π sobre 2. Esse 2π, aproximadamente 6,28 raios. Então, essa volta que eu dou toda aqui equivale a eu dar aproximadamente 6,28 vezes o raio desse meu círculo que eu criei. Então essa vai ser a relação. Eu dar uma volta nesse círculo equivale a eu andar 6,28 vezes o raio dele, se eu fosse caminhar nesse círculo, né? Então, esse é o círculo trigonométrico. Ó. Então, aí está a representação desse círculo. É um círculo de raio 1, de raio R. Eu pegando esse raio e traçando sobre o caminho desse círculo, eu vou ter essa distância. Essa distância aí vai ser o que a gente vai chamar de 1 radiano, essa medida de distância. Se eu andar 1 radiano mais para frente, eu vou ter essa medida que equivale a 2, essa que equivale a 3 e essa que equivale a 3,14 radiano, que seria o meu π. Quando eu dou a volta nele toda, esse círculo todinho ele vai ter um tamanho de 2π radiano, que é aproximadamente 6,28 vezes o raio. Então, se o raio fosse 2, seria 6,28 vezes 2 e assim sucessivamente. Então, o conceito de radiano veio disso. Você pegou o raio de um círculo e o colocou sobre a sua circunferência, sobre o seu caminho. Nesse caminho, essa distância que é feita é chamada de um raio ou de um radiano. Esses raios radianos vão ser utilizados muito em medidas relacionando ângulos quando a gente não quiser trabalhar com graus. Certo? Mas afinal, eu falei aqui nos primeiros slides o que é que são ângulos. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidas ou em grau ou em radiano. Então, se eu fizer essa relação aqui, ó, aqui eu tenho uma semirreta AB e aqui eu tenho a semirreta AC. Ambas as retas têm a mesma origem nesse ponto A. Isso aqui que existe entre elas é o meu ângulo alfa. Aí isso eu posso dar em grau ou em radiano. Vai depender da abertura disso aí.
Quanto mais aberta, entre aspas, maior vai ser esse grau, esse ângulo, né? Então, como é que eu vou dividir esses ângulos? Os ângulos podem ser agudos, quando ele é menor do que 90 graus. Eles podem ser retos, quando o ângulo é igual a 90 graus. Os ângulos podem ser obtusos, quando eles são maiores que 90 graus. E eles podem ser rasos, quando eles são iguais a 180 graus. O ângulo ele é sempre medido como a menor distância aqui. Ó. A gente sempre vai trabalhar com esse ângulo aqui, e não com esse outro. E não com essa outra representação aqui. Agora o que a gente sabe, se eu pegar esse meu ângulo alfa e somar com esse outro ângulo beta aqui, essa soma tem que dar o ângulo total daquele círculo que a gente viu, que é 360 graus ou 2π radiano. Okay? Aí, existir esses ângulos, entender as relações sobre eles, nos traz a assunto que a gente já viu na aula passada, que foi o assunto de seno, cosseno e tangente, que são três funções muito importantes. Então, o que são elas? Seno, cosseno e tangente são divisões utilizadas para relacionar as medidas dos lados com as medidas dos ângulos em um triângulo retângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente está trabalhando com seno, cosseno e tangente, a gente vai estar sempre tentando relacionar lado e ângulo. De que forma? Lembrando que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, no triângulo retângulo. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno. Então essas são as relações existentes entre seno, cosseno e tangente. Então a gente observar aqui nosso arco trigonométrico, que é aquele círculo. Se eu fizer aqui ele com raio 1, aqui são 0 grau, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui volta para 360 ou 2π radiano. Daqui para cá eu vou ter ângulos variando entre 0 e 90. Nosso objetivo na aula de hoje vai ser descobrir os valores de seno, cosseno e tangente para esses elementos aqui. Então a gente vai entender isso aí. Ó. Se eu traçar esse ângulo qualquer aqui, ó, traçar esse ângulo e disser que isso aqui vale 45 graus, de que forma eu vou conseguir trabalhar e calcular o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo? Se eu traçar uma corda aqui, eu vou estar sempre buscando essa medida que vai relacionar esse ângulo aqui com os lados desse triângulo. Para calcular seno, eu vou estar sempre trabalhando com esse comprimento aqui, com esse tamanho para relacionar essas medidas. Esse negócio é chamado de corda de 90 graus ou meia corda de 45. À medida que os anos foram passando, os estudos foram continuando e esses nomes eles foram sendo mudados. Então, essa meia corda 45, ela já chegou a se chamar giva de 45 em algumas traduções, foi andando, evoluindo o termo até que ele chamou sinus de 45 graus, até ele chegar no grande nome que a gente conhece até hoje, que é o seno de 45 graus. Então, o seno é o tamanho dessa meia corda passada de um ponto a outro do círculo trigonométrico com abertura equivalente aos 45 graus dados pela origem aqui. Esse é o meu seno, é esse lado relacionado ao meu ângulo, seu lado oposto. Enquanto que esse lado adjacente aqui é o nosso lado do cosseno de 45. Então, quando eu estou calculando o seno de 45, o que é que eu estou calculando? Eu estou calculando esse tamanho aqui, ó. Essa altura. E quando eu estou calculando o cosseno de 45, eu estou calculando esse comprimento aqui, ó. Então, eu tenho essa altura e esse comprimento. Quando eu trato eles aqui para os eixos, essa parte aqui que eu estou calculando meu seno de 45, passo a chamar agora eixo dos senos, ou eixo seno. E essa parte de baixo aqui que eu estava calculando como meu cosseno de 45, passa a chamar eixo do cosseno. Então toda vez que está relacionado ao eixo x. Então toda vez que eu estiver calculando o eixo do seno, eu vou estar procurando uma relação com o eixo dos y.
geralmente essa altura. E sempre que eu estiver calculando o cosseno, eu vou estar procurando a relação com o eixo do x, que é essa distância ou esse comprimento. Então, o que a gente vai procurar calcular aqui são os seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui. Ó. Aqui eu fiz a divisão dos ângulos. Então aqui a gente tem 0 grau, 30 graus, 45 graus e assim por diante. Cada medida dessa aqui, eu vou estar procurando uma altura. Então, se eu quiser saber quem é o seno de 30 graus, eu vou estar procurando qual é o valor dessa altura. Se eu quiser calcular o seno de 45 graus, o valor dessa altura. O seno de 60 graus, o valor dessa altura. O seno de 90 graus, o valor dessa altura. E aí por diante. O que a gente pode observar aqui? À medida que o ângulo vai crescendo de 0 a 90, o valor da altura vai aumentando. Então, o seno ele começa em 0 e até chegar em 90, ele vai se aproximar do seu valor máximo, que nesse caso aqui seria 1. Quando ele passa de 90 até 180, ele começa a diminuir com o valor espelhado ao primeiro quadrante. Então aqui ele era 1, vai diminuindo até chegar em 0. À medida que ele vai de 180 a 270, ele vai crescendo de forma negativa. Então ele vai possuindo os mesmos valores em módulo, porém invertendo de sinal, até chegar nesse valor aqui que é menos 1. E à medida que ele vai subindo de 270 para 360, ele vai diminuindo de novo até chegar em 0. Essa é a relação existente do seno. Quando eu vou trabalhar com cosseno, o que é que eu estou trabalhando? Quando eu quero cosseno de 0, eu estou querendo essa... Vou pegar esse aqui. Eu estou querendo essa distância aqui, ó. Quando eu quiser o cosseno de 30, eu estou trabalhando até essa distância aqui. Cosseno de 45, até essa distância aqui. Cosseno de 60, até essa distância aqui. Cosseno de 90, essa distância aqui. Então, no cosseno é o contrário. Quando ele começa em 0, ele já está no seu valor máximo. E à medida que esse ângulo aqui cresce, esse comprimento vai diminuindo até chegar nesse valor aqui de 0. Quando o ângulo continua de 90 para 180, o cosseno ele começa a aumentar de valor, só que ele muda o seu sinal. Então, ele, em vez de sair de 1 para 0, ele vai de 0 para menos 1. E continua esse ciclo nos quadrantes 3 e nos quadrantes 4. Então, a gente tem que entender aqui, ó, o seno entre 0 e 90, ele cresce, e o cosseno entre 0 e 90, ele diminui. Seno e cosseno, como a gente viu nas aulas anteriores, eles sempre vão possuir valores complementares. O que é que isso quer dizer? Se eu já calculando o seno de 30 e o cosseno de 60, eu vou ver que eles são iguais. Vão ser os ângulos complementares naquela relação que eu já fazendo com o meu triângulo retângulo. Então, vou ver aqui alguns valores para isso. Como eu falei, o seno de 0 é essa altura aqui que eu estou procurando. Ó. Se eu observar para esse eixo aqui, no 0 ele não possui altura nenhuma relacionando ao eixo do y. Logo, o seno do 0 é 0. Mas quanto é o seno dos outros ângulos? Vamos observar aqui. Ó. Se eu traçar esse ângulo de 30 graus, como é que eu vou achar o seno dele? Quem é que eu vou estar procurando? Eu vou estar procurando, pessoal, essa altura aqui, ó, daqui para cá. Essa altura aqui vai ser o meu seno de 30. O que é que eu sei? Esse número ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1. 0 é esse valor mínimo que ele começa quando o ângulo é 0. E 1 é o valor máximo que ele atinge quando o ângulo é 90. Como é que eu vou tentar achar esse valor? Eu vou desenhar um triângulo e a partir das relações desse triângulo eu vou procurar quem é esse meu seno de 30. Então vamos olhar aqui. Ó. Como é que eu vou achar esse seno de 30? O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou traçar um triângulo equilátero genérico. Vamos supor que esse triângulo aqui ele seja equilátero, certo? Pronto. Quer dizer que ele é equilátero? Que esse lado mede L, esse lado mede L e esse lado mede L. Ok? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Ou seja, cada ângulo desse aqui que eu estou traçando, ele mede 60 graus. O que é que eu vou fazer agora?
eu vou traçar a altura desse meu triângulo equilátero, pronto, que vai dividir esse triângulo aqui em sua mediana. Então, vai dividir metade disso aqui, L sobre 2, e aqui L sobre 2. Então, o que eu tenho aqui? A altura vai criar um ângulo reto na metade desse meu triângulo. Aqui é 60 graus. Se aqui é 90 e aqui é 60, como isso aqui é um triângulo retângulo, 90 com 60 dá 150, sobrou para esse lado aqui 30 graus. Então aqui eu vou ter 30 graus, aqui eu vou ter 60 graus e aqui eu vou ter 90 graus. Então essa altura que eu tracei aqui, ela é minha mediana e a bissetriz é meu triângulo. Então se eu pegar esse triângulo retângulo que eu criei e trazer para cá, o que é que vai dar? Vai dar um triângulo assim, cuja hipotenusa mede L, a altura eu não sei quem é, e esse lado aqui mede L sobre 2. Se eu usar Pitágoras, o que é que eu vou ter? Que L ao quadrado é L sobre 2 ao quadrado, que vai dar L ao quadrado sobre 4, mais H ao quadrado. Logo, H ao quadrado vai ser quem? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, que vai dar 3 L ao quadrado sobre 4. Então, a minha altura é a raiz disso aqui tudo. Então, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Professor, por que isso? Vamos observar aqui, né? Se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, raiz de 3, L ao quadrado, se eu tirar a raiz dele, o L cai fora, e a raiz de 4 é 2. Então, esse lado aqui, agora ele tem um valor, que é L raiz de 3 sobre 2. Aqui é 30 graus, e aqui é 60. Com isso aqui eu consigo calcular os senos e os cossenos dos meus triângulos, dos ângulos de 30 e 60 graus. Então o que é que eu vou ter aqui? Quanto é o seno de 30? Seno de 30 é o cateto oposto a 30, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Corta L com L, seno de 30 é 1 meio. Pronto. Com isso aqui eu posso fazer para calcular todas as relações existentes que a gente vai calcular nos slides seguintes. Mas é com esse triângulo aqui que a gente vai se basear. Então, o seno de 30 é 1 meio. Então, essa altura aqui, pessoal, ela vale 1 meio. Então, isso tudo aqui valeria 1. Seno de 30 é 1 meio. E agora, se eu mudar, se eu aumentar esse ângulo aí, o que é que vai acontecer? Quanto vai ser esse seno de 45? O que é que tem que observar? Eu sei que ele vai ser maior que 1 meio, mas ainda é menor que 1. Então, ele vai estar nessa faixa aqui. Ó. Eu quero saber quem é essa altura aqui. Ó. Daqui para cá. Quanto é que vai valer essa altura? Aí, nesse caso, agora eu vou trabalhar com um quadrado. Então, o que é que vamos observar aqui? Opa. Vamos observar um quadrado aqui e ver se a gente consegue trabalhar as relações do seno para 45. Então, que quadrado vai ser L? Um quadrado normal de lado L, obviamente. Se eu fizer a diagonal desse quadrado, o que é que vai ter? Os ângulos de um quadrado são todos 90 graus. Se eu fizer essa diagonal aqui, essa diagonal ela também vai ser a bissetriz. Ela também vai dividir o ângulo desse quadrado ao meio. Então aqui vai ser 45, que é metade de 90. Aqui vai ser 45 e aqui vai ser 90. Então tenho aqui um triângulo isósceles. Esse lado aqui eu não sei quem é, então vou dizer que ele é x, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Como é que eu vou calcular ela? Usando Pitágoras. Ó. X ao quadrado, que eu não sei quem é, L ao quadrado, mais L ao quadrado. X ao quadrado é 2L ao quadrado. Se eu tirar a raiz, x é L raiz de 2. Então isso aqui não é mais x, isso aqui agora vale isso aqui agora vale, pessoal, L raiz de 2.
Então agora eu tenho um triângulo mais ou menos assim, ó. L raiz de 2, L e L. Aqui eu tenho 45, aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho a minha hipotenusa. Então como é que eu vou calcular o seno de 45? Seno de 45, pessoal, vai ser o cateto oposto a 45, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Se eu cortar esses valores, o seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Se eu racionalizar isso aqui, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, essa altura aqui é raiz de 2 sobre 2. Se eu for subindo mais ainda o ângulo, o que é que eu vou ter? Agora eu não tenho mais 45. Agora eu vou trabalhar com 60. O que é que eu tenho que entender? Eu também vou estar atrás dessa altura aqui, ó. Esse aqui é aquele triângulo que eu estava trabalhando. Também vou estar atrás dessa altura aqui. E o que é que eu sei? Que ela é maior do que a raiz sobre 2 e menor do que 1, porque ela não chegou aqui ainda. Então como é que eu vou calcular? Se eu lembrar daquele triângulo, o que é que eu vou ter? Era algo mais ou menos assim, né? Aqui era L sobre 2. Aqui era L. E aqui era L. L raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tinha 90. Aqui eu tinha 30. Aqui eu tinha 60. Então, se eu quiser, pessoal, calcular o seno de 60, o que é que eu vou ter? Cateto oposto, que é L, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Quando eu corto, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, essa altura aí vale raiz de 3 sobre 2. E se eu dar mais um pouquinho, eu vou chegar em quem? 90 graus. Quanto é essa altura? Essa altura é o raio desse círculo, que no nosso caso aqui vai ser 1. Professor, e quando eu for diminuindo aqui? Quando eu for diminuindo aqui, o que é que eu tenho que observar? Quando eu vier para cá, o valor vai continuar sendo positivo, só que agora ele vai diminuindo. Então, se eu pegar um ângulo aqui de 120 graus, ou seja, esse ângulo ia dar mais 30, ele vai possuir seno de raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar 135, raiz de 2 sobre 2. Se eu pegar 150, 1 meio. Se eu pegar 180, 0. E aqui os valores vão continuar sendo iguais a esse aqui, mudando só o sinal. Então aqui, 210 vai ser menos 1 meio. 225 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. 240 menos raiz de 3 sobre 2. E 270 menos 1, até ele voltar e alcançar aqui o 360. Então essa é a relação do seno. Como é que vai ser a relação do cosseno? O cosseno, ele procura uma distância aqui, ó. O ângulo zero, ele não tem nada. Então essa distância aqui, ela vai ser 1. Ó, porque o ângulo zero, ele vai estar trabalhando somente aqui. Então se o ângulo é zero, essa vai ser toda a minha distância desse eixo até aqui. Se eu aumentar esse ângulo para 30, eu vou estar procurando quem, pessoal? Eu vou estar procurando essa distância aqui, ó. Quanto é essa distância? É um valor que vai ser menor do que 1 e maior do que 0. Essa distância aí. Como é que eu vou obtê-la? Aí eu vou fazer aquele mesmo triângulo que a gente estava trabalhando, ó. Vem para cá. Lembrando que aqui é 90. Aqui é L, raiz de 3 sobre 2. Aqui era L e aqui era L sobre 2. Aqui é 30 e aqui é 60. Então o que é que eu tenho que observar aqui? Pessoal, quem é o cateto adjacente a 30? É L raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo que o cateto oposto de 60. Então aqui o que quer dizer? O cosseno de 30 vai ser o seno de 60, que no nosso caso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Se eu repetir essa conta, o cateto adjacente de 30,
cateto oposto de 30, o cateto oposto de 60, o cateto adjacente de 60 é L sobre 2, que vai ser o mesmo do cateto oposto de 30. Então, o cosseno de 60 vai ser o seno de 30, que vai ser 1/2. Então, ó, como a gente já calculou 1, os outros cálculos eles vêm iguais. Então, se eu observar aqui, essa distância daqui para cá vai ser a mesma coisa daquela altura que eu tinha daqui para cá, raiz de 3 sobre 2. Se eu trabalhar agora com os 45 graus, o que é que vai ter? Quem que vai ser essa distância aqui? Vamos observar. Se eu lembrar do meu quadrado, que virou um triângulo retângulo, como é que ele era? Tá do outro lado, né? O que é que eu tinha aqui no meu quadrado? Aqui era 45 graus, aqui era 45 graus, aqui era 90. O que é que eu tinha? Esse lado era L, esse lado era L, e esse lado era L, raiz de 2. Quem é o cosseno de 45? Cateto adjacente, que é L, sobre hipotenusa, que é L, raiz de 2. Se eu cortar o L, cosseno de 45 é 1 sobre raiz de 2, racionalizando raiz de 2 sobre 2. Ou seja, tanto o seno quanto o cosseno de 45 são iguais. Então, essa distância é raiz de 2 sobre 2. Trabalhando agora com 60, quem vai ser essa distância? É um valor menor do que raiz de 2 sobre 2 e maior do que 0. Então, essa distância aí, pessoal, a gente já viu, ela vai valer 1/2, que é o mesmo valor do seno de 30. Falta agora o quê? Cosseno de 90. O cosseno de 90, pessoal, é essa distância aqui. Ó. Se a gente observar, ele só vai ter valor em y, não vai ter nada em x. Logo, o cosseno de 90 é 0. Então, como o seno vai de 0 a 1, o cosseno vai de 1 a 0 e o seu valor vai se alternando nesses outros quadrantes aqui. De que forma? Aqui, ó, o seno ele era positivo, só que aqui o cosseno ele vai ser negativo, porque nesse quadrante aqui, os valores de x estão à esquerda. Então aqui vai ser negativo. Então como é que ele vai ficar aqui? Ele era 0, ele vai começar a crescer aqui para menos 1/2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 3, menos 1. E aí continua o seu caminho até voltar a ser 1 aqui. Então esse é o meu cosseno. E quem seria a tangente? A tangente é a relação existente entre seno e cosseno. Então como é que vai ficar? A tangente, a gente pega uma corda e vai tangenciar esse meu ciclo trigonométrico. Ou seja, vai fazer com que ela toque em um determinado ponto aqui. Esse é meu eixo das tangentes. O que é que vai significar eu calcular a tangente de um ângulo? Se eu pegar esse ângulo aí, de 45 graus, e traçar uma linha que vai passar no meu ciclo trigonométrico, o ponto onde ele tocar na minha corda que está tangenciando esse ciclo é o valor da tangente desse ângulo. Então, para o eixo de tangente, eu vou estar sempre procurando essa altura aqui, ó, que é essa mesma altura. Quanto vale essa altura? Essa altura da corda, que a gente vai ter que calcular, vale a tangente do ângulo que eu estou observando nesse meu triângulo retângulo. Então, o que vai ser? A minha tangente de alfa, ou de um ângulo qualquer aqui, é sempre a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, como a gente viu. Ou o seno daquele ângulo dividido pelo cosseno daquele ângulo. Então, onde que isso aqui vai ficar? Quanto é a tangente de 0? Se eu observar aqui, pessoal, ó, a tangente de 0 ela seria a altura que a linha do ângulo passando aqui o meu ciclo trigonométrico encostaria na minha corda. Ou seja, aqui eu não tenho nada passando. Então, a altura na minha corda também vai ser nada. Então, minha tangente de 0 é 0. Ou, se eu quiser observar, tangente de 0 vai ser o seno de 0 dividido pelo cosseno de 0. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, 0 dividido por 1 dá 0. Quem seria, pessoal? Minha tangente de 30. Seria essa altura aqui, ó. Ou, tangente de 30 é o seno de 30, que é o meio, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Corto 2 com 2, com 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3.
essa é a minha tangente de 30. Quem seria, pessoal? Minha tangente de 45. Seno de 45 sobre cosseno de 45. Se eu lembrar lá, os seno e o cosseno de 45 são iguais. Logo, a tangente vai ser a divisão de um número por ele mesmo. Então, a tangente de 45 é 1. Quem é a tangente de 60? É essa altura aqui, ó, que a gente tem que observar. Esse número aqui, ele já passou do raio do meu ciclo trigonométrico. Então, já é um número maior do que 1. Não tem problema. Na tangente não segue aquela relação do seno de cosseno. Então, a tangente de 60 vai ser o seno de 60 sobre o cosseno de 60. Ou seja, raiz 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Que vai dar raiz de 3. E a tangente de 90 seria o quê? Eu iria passar uma linha aqui, que teria que passar por esse ângulo e tocar a corda. Essa linha que passa pelo ângulo 90, ela vai seguir paralela à minha corda. Então, eles nunca vão se tocar. Logo, a tangente de 90, se observar aqui, pessoal, ela não existe. Por quê? Porque não vai haver altura na minha corda que represente essa passagem pelo meu ângulo. Outra forma de interpretar isso. A tangente de 90 seria o seno de 90, que é 1, dividido pelo cosseno de 90, que é 0. Ou seja, eu ficaria 1 dividido por 0. Como é impossível realizar essa divisão, a tangente de 90 ela não existe. Okay? Então, esses são alguns valores para esses ângulos fundamentais. Como a gente pode tentar trazer isso aqui numa tabela? Assim, ó. Seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 e 90. Então, ó, seno de 30, 1 meio, 45 raiz 2 sobre 2, 60 raiz 3 sobre 2, 90, 1. Cosseno de 30, raiz 3 sobre 2, 45 raiz de 2 sobre 2, 60, 1 meio, 90, 0. Tangente, raiz de 3 sobre 3, de 45, 1, de 60, raiz de 3. Então, como a gente pode pensar aqui, ó, o seno e o cosseno, a gente faz assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Então, raiz de 1 você não coloca, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. Então, ó, seno e cosseno, 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Okay? Assim foi uma forma melhor de lembrar. Okay? E aqui aqueles quadrantes que eu estava falando, né? Ó. O ciclo é dividido em 4 quadrantes, Q1, Q2, Q3 e Q4. Quero ter que observar aqui, no Q1, o X é positivo e o Y é positivo. Ou seja, seno positivo, cosseno positivo. Aqui, né? Seno positivo, cosseno positivo. Em Q2, X positivo, X negativo, Y positivo. O que significa isso? Seno positivo, cosseno negativo. Em Q3, X negativo, Y negativo. Ou seja, seno e cosseno negativo. E no Q4, X positivo, Y negativo. Seno negativo, cosseno positivo. Então, vai dar uma ajuda. Então, se eu tenho aqui, ó, eu quero que vocês calculem o ângulo que está nesse quadrante aqui, ó, o seno de um ângulo. Se você calcular, o que é que você vai ter que saber? Que o seno desse ângulo é positivo, o seno desse ângulo é negativo, porque ele está no eixo X, e o cosseno desse ângulo é positivo. Agora calcule um ângulo, o seno desse ângulo aqui, ó. O que é que você tem que saber? O seno desse ângulo está relacionado ao eixo do Y, ele é negativo, e o cosseno desse ângulo está relacionado ao eixo X é positivo. Então, isso é alguma forma você tentar. Você não tem um valor exato, mas você sabe primeiro que é para dar positivo ou é para dar negativo. Ok? Então, como eu falei, né? Eixo do seno, eixo do cosseno e eixo das tangentes. Então, vou fazer aqui os exemplos. São exemplos bem básicos para a gente fazer. Depois eu vou gravar uma aula só resolvendo exercícios da lista. Ok? Então, vamos lá. Encontrar o valor de x em cada caso abaixo. Nesse caso aí, quem vai ser x? O que a gente tem que observar? Eu tenho ângulo de 45, eu tenho o cateto adjacente a ele e a hipotenusa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Cateto adjacente com hipotenusa é cosseno de 45,
é cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 12. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O que é que eu tenho aqui? Esse 2 soma com esse 12, esse 12 vira 6. Logo, x é 6 raiz de 2. Pronto. Então, nesse caso aí, x é 6 raiz de 2. Vamos para o próximo. Encontre o valor de x. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 30 e 60. Então, a gente escolhe com quem quer trabalhar. Se trabalhar com 30, é cateto oposto, adjacente. 60, cateto oposto e adjacente. Então, vamos lá. Quem é o seno? Não. Cateto oposto e adjacente, né? Então, vamos lá. Tangente de 30 é cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 6. Quem é a tangente de 30? Lembrando lá, tangente é seno de 30, que é o meio, dividido por cosseno de 30, que é raiz de 3, sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, é igual a x sobre 6. Logo, 3x é igual a 6 raiz de 3. Então, x é 2 raiz de 3. Okay? Aqui eu podia até fazer com Pitágoras. 2 raiz de 3. Próximo. Valor de x em cada caso abaixo aí. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? 60, a gente tem cateto adjacente e hipotenusa. Então, o que é que eu vou fazer? Cosseno de 60, cateto adjacente, que é 2, sobre x. Quem é o cosseno de 60? É o seno de 30, que é 1 meio. Logo, x vale 4. Aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu não tenho um ângulo, mas eu tenho os 3 lados do triângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Quem é, pessoal? O seno de x. É o cateto oposto, que é a raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2a. Se eu cortar com a, seno de x é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, qual ângulo é esse que o seu seno é raiz de 3 sobre 2? 60. Né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 meio, 45, raiz de 2 sobre 2. E a última aqui, ó, encontre o valor de x em cada caso abaixo. Então, o que a gente tem? Isso aqui é um quadrado, aqui é x e aqui é x. Quanto é que vai valer x? Esse aqui é um quadrado, esse ângulo aqui é 45. Então, o seno de 45 é cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 2. Logo, x vale raiz de 2. É o lado desse quadrado aí. Ok? Então, esse aí foi o básico aqui que eu mostrei para vocês sobre seno, cosseno e tangente. A aula ficou um pouquinho maior, mas era para poder falar tranquilo sobre como é que a gente faz a demonstração desses ângulos. Vocês não precisam demonstrar isso. Interessante é só vocês conhecerem a tabela e saber como é que a gente usa essas funções, seno, cosseno e tangente. Vou passar uma atividade para vocês, que vocês vão tentar resolver, e na próxima aula vai ser uma aula somente de exercícios com aplicações desse conhecimento que a gente viu agora. Ok? Então, por hoje era só. Referências e qualquer dúvida, entre em contato comigo e